Existe uma pergunta que eu me faço toda vez que Hollywood anuncia mais uma continuação aos cinemas. E nunca é: será que vai ser bom? Ou será que dessa vez não vai ser ruim? É sempre uma pergunta muito mais simples. Essa história realmente precisava continuar? Porque eu tenho a sensação de que Hollywood esqueceu de fazer uma coisa que toda boa história precisa fazer em algum momento: acabar. E eu tô pensando nisso porque nos últimos meses duas notícias dominaram as redes sociais: Toy Story 5 e Shrek 5. Duas franquias gigantescas, duas franquias que marcaram gerações. E duas franquias que, na minha opinião, levantam exatamente a mesma pergunta: será que algumas histórias já não disseram tudo o que tinham pra dizer? Porque o problema não é fazer continuação. O problema é quando uma continuação existe só porque a história ainda pode fazer dinheiro. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Então fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Pense em Toy Story 3. Toda aquela cena final no quintal, quando o Andy se ajoelha na frente da Bonnie e apresenta cada um dos brinquedos dele. Esse é o Buzz Lightyear, o brinquedo mais legal de todos. E entrega tudo, inclusive o Woody, que ele tinha decidido guardar pra si mesmo até aquele momento. É um adeus, e é um adeus genuíno. E funciona exatamente porque é definitivo. O Woody, por exemplo, passa a trilogia inteira definido por uma única certeza: ele nunca abandona os amigos dele. É o motor emocional do personagem desde o primeiro filme. E Toy Story 3 termina com ele honrando isso até o limite. Ele entrega a própria existência para garantir que o grupo continue tendo um dono que ama eles. E aí, chegamos em Toy Story 4. Eu sei que tem muita gente que gosta. Eu mesmo acho que ele tem algumas qualidades. Mas o filme decide que o Woody vai abandonar o grupo pela primeira vez. Depois de 3 filmes construindo o personagem exatamente ao redor dessa ideia contrária, depois dele ter ido para um incinerador de lixo junto com seus amigos, e para justificar isso, o roteiro introduz: Pessoal, quero que conheçam o Garfinho. Olha só que coisa! Que existe basicamente para preencher espaço narrativo. Eu odeio o Garfinho, genuinamente odeio esse personagem. Mas o problema não é o Garfinho em si. E eu também sei que ele não é um personagem feito pra mim. O problema é que a presença dele revela: o filme precisava inventar elementos novos porque a história de verdade já tinha sido contada. E agora vem Toy Story 5. A pergunta começa a aparecer: essa história tá continuando porque ainda existe algo importante pra contar ou porque ninguém consegue largar ela? E olha, eu vou deixar uma coisa bem clara: eu não sou contra a continuação, nem contra a franquia, nem contra um universo compartilhado. Algumas continuações justificam completamente a própria existência. O problema não é continuar, o problema é continuar sem motivo. Existe uma diferença entre eu tenho uma história nova e eu tenho uma marca famosa. Uma dessas frases fala sobre criatividade, a outra fala sobre faturamento, e cada vez mais parece que Hollywood tá confundindo as duas coisas. Por exemplo, chegamos em Shrek 5. O primeiro filme é clássico, o segundo é fantástico pra muita gente, inclusive pra mim é melhor que o primeiro, mas Shrek 3 e Shrek 4 já mostravam o problema chegando. Os dois filmes não são bons de fato, não tão bons quanto os primeiros, e dá pra sentir a franquia procurando um motivo para continuar existindo depois que a história principal já tinha sido resolvida. Pensa bem, o Shrek já tinha um arco dele completo desde o segundo filme. Ele encontrou o amor dele, foi aceito como é, construiu uma família com a Fiona. O ogro que odiava o mundo virou o ogro que tem um castelo cheio de gente que ama ele. Pronto. A história tá contada. E agora vem Shrek 5 tentando, de novo, abrir alguma porta porque a franquia já tinha fechado ela há quase 20 anos. Eu não tô dizendo que o filme vai ser ruim. Ele pode ser ótimo. Eu acredito que, inclusive, pode ser uma das grandes surpresas do ano, assim como foi Gato de Botas alguns anos atrás. Eu sinceramente espero que seja. Mas ninguém olhou pra Shrek 5 e perguntou: o que eles vão contar? A maioria perguntou: por que isso existe? E a resposta, no fundo, todo mundo já sabe: é dinheiro. E talvez seja aqui que esteja o ponto principal desse vídeo. Eu acho que Hollywood desenvolveu medo dos finais. E o exemplo mais claro disso nem é Toy Story ou Shrek, é Star Wars. Star Wars não consegue ficar parado. Sempre tem uma série nova, um quadrinho novo, um desenho novo, um filme, um spin-off. A saga teve o final dela, por mais de uma vez inclusive. E mesmo assim a franquia se recusa a ficar quieta, porque parar de produzir conteúdo significa parar de gerar receita. Por exemplo, exatamente agora, enquanto eu gravo esse vídeo, tem O Mandaloriano e o Grogu nos cinemas. Ele é um sintoma mais puro da doença. Quando uma história termina, ela para de gerar sequência.
derivado, spin-off, série ou produto. Mas existe uma ironia grande nisso tudo. É justamente o final que transforma uma história em algo muito especial. Imagina se toda a história continuasse pra sempre, se todo personagem ganhasse mais uma aventura, mais uma sequência, mais uma despedida, e depois mais uma despedida da despedida. E em algum momento, o impacto desaparece, porque um final só tem força quando ele é de fato um final. Por exemplo, Breaking Bad. Imagina se pelo menos 4 vezes em Better Call Saul aparecesse o Walter White. O peso da morte dele na série original teria sido jogado todo fora, mas a série consegue trabalhar um outro personagem, um outro universo, uma história nova, que também chegou a seu final. E tem um motivo concreto para tudo isso que eu falei tá acontecendo tanto agora. O modelo de negócio mudou. A indústria não vive mais de filme isolado vendendo ingresso. Ela vive de propriedade intelectual. Ela pode se esticar em streaming, parque temático, jogo, linha de brinquedo, quadrinho. E uma propriedade só consegue gerar tudo isso enquanto ela continua viva. Um final fecha a torneira. Uma franquia em aberto é receita recorrente. Então, quando um executivo olha para Toy Story ou para Shrek, ele não tá vendo uma história completa que merece descansar. Ele tá vendo um ativo. E ativo dentro de uma planilha não tem motivo para parar de produzir enquanto existe demanda, mesmo que essa demanda seja só nostalgia reciclada. É isso que explica por que estamos vivendo uma época tão obcecada pelo passado. Remake, reboot, live action, continuação tardia, retorno inesperado. A indústria descobriu que nostalgia vende, e vende mesmo. O problema é quando ela se torna o combustível principal da criatividade. Um dos casos mais sintomáticos disso é talvez Karate Kid de 2010, porque o filme não é exatamente ruim. Ele tem gente que defende, tem crítica que elogia o Jack Chan, tem gente que até acha superior às sequências dos anos 90, mas o detalhe mais revelador do filme inteiro é o seguinte: a história se passa na China. O personagem aprende Kung Fu do início ao fim, e mesmo assim, o filme continua se chamando Karate Kid. Eles nem trocaram o nome, porque o nome é a marca é o que vende ingresso. A arte marcial que o personagem pratica dentro do filme se tornou um detalhe secundário e relevante até para a escolha do título. Anos depois, a marca sim se reinventou, por exemplo, com Cobra Kai, mas aí também falhou em Karate Kid Legends, que eu nem quero lembrar. Nós também temos exemplos de Caça-Fantasmas. Ele reaproveita o universo original repetidas vezes em vez de tentar contar algo novo de verdade. Vem um live action de Rei Leão, copiando quadro a quadro da animação de 94, plano por plano, uma cópia fotorrealista de algo que já tinha sido perfeito do jeito que era. Jumanji ressuscitando décadas depois para virar uma franquia de ação com Dwayne Johnson. Carrie, a Estranha, refeito sem necessidade real, porque o título já era reconhecido e reconhecimento vende mais barato do que criar do zero. Nenhum desses filmes precisava necessariamente existir como história. Eles precisavam existir como produto. Enquanto a gente assiste Toy Story 5, Shrek 5, A Fuga das Galinhas 15, mais um derivado de Star Wars e mais um remake desnecessário, quantas histórias novas deixaram de existir pra isso acontecer? Quantos personagens novos deixaram de nascer? Talvez o que torna Toy Story especial não seja ter 5 filmes. Talvez seja o fato de que um dia ele teve um final perfeito. Aquele exato momento em que o Andy entrega o Woody pra Bonnie e o Woody, fiel à própria natureza, escolhe ficar com o grupo até o fim. Talvez o que torna Shrek especial não seja a quantidade de continuação, talvez seja a jornada que já tinha sido concluída quando o ogro mais arredio do cinema aceitou ser amado. Histórias são como fases da vida. A infância acaba, a escola acaba, relacionamentos acabam. E justamente por acabarem, eles se tornam importantes. A gente valoriza porque sabe que não vai durar para sempre. Quando uma narrativa se recusa a terminar, ela corre o risco de perder exatamente aquilo que a tornou especial. E talvez eu esteja errado. Talvez Toy Story 5 seja de fato incrível. Talvez Shrek 5 seja fantástico. Eu adoraria que fossem, de verdade. Eu amo os universos, eu amo os personagens. Eu quero que isso dê certo. Mas esse filme não é sobre esses filmes, é sobre uma pergunta que eles apresentam. Uma pergunta que eu acho que Hollywood precisa voltar a fazer a si mesma. Nem toda história precisa continuar. Nem toda franquia precisa durar para sempre. Nem todo final precisa ser revertido. Porque algumas histórias não ficam marcadas pelo que aconteceu no meio. Elas ficam marcadas pela coragem de terminar. E talvez o verdadeiro problema não seja Hollywood fazer diversas continuações. Talvez o problema seja que ela esqueceu que dizer adeus também faz parte de contar uma boa história. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Qual franquia deveria ter terminado e não terminou? E qual continuação você acha que realmente justificou a própria existência? Comenta aqui embaixo porque eu realmente quero ver a discussão que isso vai render. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Manda para um amigo que tá muito ansioso para os próximos filmes para ver se ele tem essa visão um pouco parecida com franquias e remakes. E até um próximo vídeo. Até mais.